Olá, amigas e amigos, nesse nosso encontro semanal do nosso canal no YouTube, Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise, que mantemos eu, Edson Flávio Barbosa Silva, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica, e Sérgio Paulo Feitosa, psicólogo, mestre em Ciência da Religião. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez lembrando e pedindo a vocês que ao entrarem no canal, nos visitar, ver os nossos vídeos, dê o clique lá no gostei, não é? E também faça a inscrição, porque isso vai nos dar ajuda e suporte para a gente levar adiante o nosso projeto para mais pessoas, o próprio YouTube identificar o interesse público no nosso canal e consequentemente levar mais pessoas e, enfim, trazer nossas mensagens, né? Estamos postando semanalmente, o Sérgio vem fazendo mais de uma postagem, por enquanto estou fazendo uma, mas estou analisando também fazer mais postagens, em razão de algumas coisas que eu estou querendo desenvolver, mas estou definindo aí, tá? Bom, o que eu queria falar hoje para vocês é a respeito da sequência do que falei na última postagem da semana passada, que foi a origem do universo, origem do inconsciente, né, fundação do inconsciente. Eu queria falar para vocês um pouco dessa questão, dessa relação mito e o real, né? O real, me referindo aqui ao real psíquico de que Lacan descreveu. Bom, esse é um aspecto bem interessante porque o mito, vocês devem estar ouvindo alguns sons aí, né, que é aqui da vizinhança, às vezes aqui da escola que tem ao lado, que eles estão ainda resolvendo algumas coisas, não é terminar o período letivo deles lá, mas eventualmente tem alguns encontros aí surgem alguns sons. Mas como eu já falei para vocês em outra ocasião, são os sonhos pulsionais, os sonhos da vida, né? A gente vive em correlação com o outro, no ambiente. E como eu optei gravar aqui num espaço mais aberto, que eu acho mais interessante, né? Eu gosto de estar aqui, né? Então a gente fica um pouco mais suscetível, o que não quer dizer que estando num lugar mais fechado, os sons também não possam nos interromper. Mas, enfim, faz parte, né? Consideremos isso. Bom, mas retomando o nosso tema. Bom, essa relação de mito e do real, ela é interessante e rica para nós nessa exploração da interseção, digamos assim, de mitologia e psicanálise, porque o que é que diz o real? Como é que Lacan definiu o real? Lacan definiu o real como aquele aspecto da linguagem onde a palavra não alcança. O real faz parte da linguagem, né? Lacan dizia, utilizando uma figura chamada Nobo Romeu, que a linguagem tem três registros fundamentais: o real, o simbólico e o imaginário. O simbólico diz das representações, das palavras, né? Tudo aquilo que a gente alcança no campo da palavra, tudo aquilo que a gente diz, que a gente define, conceitua, né? Estabelece uma organização, sistematiza um pensamento, está no domínio do simbólico, não é? Já o imaginário pertence às imagens, um campo imagético, mas também um campo de fantasias, ilusões, não é? É onde se organiza, por exemplo, o eu. O sujeito propriamente, o sujeito do desejo, o sujeito do inconsciente, esse é do campo simbólico, porque ele é feito da castração. Em outros vídeos nós vamos tratar mais sobre isso. Já o eu, ele é uma projeção do espelho, de um processo especular, da relação da criança e o outro, que se organiza constituindo uma imagem unificada do eu, e depois a percepção do que sou eu e do que é o outro. Tá? Isso vai constituir o que é o eu. No entanto, o real é essa dimensão de linguagem que escapa do campo da representação, que escapa do campo da palavra. É aquilo que a gente não diz, é aquilo que a gente não fala. Portanto, essa impossibilidade de dizer, que é própria do real, né, ela vai configurar para nós aquilo que a gente possa chamar, de algum modo, como nossa dimensão mítica, ou seja, aquela dimensão do qual nós não temos, nós não sabemos. Por exemplo, dar um exemplo para vocês, a morte.
A gente fala da morte, mas a gente não fala da experiência da morte. Né? Nós podemos ter várias situações de dizer, olha, a morte, há uma vida depois da morte, de acordo com as nossas impressões, concepções, fés, registros, os mais diversos, espirituais, conceituais, enfim, percepções e concepções de vida. Então a gente pode falar de que há um pós-morte, que esse pós-morte é onde a vida de fato começa, é uma outra dimensão da vida, enfim, podemos podemos fazer tudo isso. O que nós não podemos dizer é da nossa experiência da morte. Nós não podemos conjugar, por exemplo, o verbo morrer falando de uma experiência da morte, como a gente fala da experiência da vida. As experiências da vida a gente narra nas nossas histórias, nas nossas biografias, autobiografias, a gente faz relatos disso. Mas da morte não, nós não temos. Né? Nós podemos intuir com as nossas crenças, com as nossas fé, com as nossas impressões, como eu disse antes, a despeito da morte. Mas não no sentido de falar da experiência de nossa própria morte, né? E mesmo da experiência da morte do outro, porque a morte é o fim da experiência. Se vai ter uma outra dimensão faz parte da compreensão e do interesse e da crença de cada um, né? E devemos respeitar isso. Mas, porque é a dimensão do humano, né? Faz parte da dimensão do humano, a espiritualidade é a dimensão do humano, né? Creamos ou não, mas é uma dimensão do humano, tá? E a mitologia também traz isso, né? Essa representação. Mas o fato concreto é de que a experiência propriamente da morte, nossa e do outro, a gente não pode falar. Porque a gente não tem. Por que a gente não tem para falar? Porque não há significância para a morte. Né? A morte é um limite da experiência. Portanto, a gente não tem significantes que possa dizer. Porque a gente pode dizer a partir do momento que o significante aporta lá. Ele faz essa cobertura da linguagem. A linguagem se apresenta. E aí a gente pode fazer descrição, a gente pode historiciar as coisas. Quando não, quando o significante não alcança, quando o significante não chega lá, quando a palavra não é suficiente, ela não registra fatos, então a gente está na dimensão do real, não é? Nesse sentido a gente vai falar de que é o nosso mito, mas é diferente, por exemplo, da mitologia, porque a mitologia é uma dimensão do mito que constitui narrativas, como bem lembra Sérgio Paulo Feitosa, né? Ele tem feito várias postagens mostrando isso aí, né? A mitologia, ela se constitui, ela se caracteriza porque ela é uma narrativa, né? Então, portanto, enquanto narrativa, ela já se explora no campo do simbólico. No entanto, enquanto texto, enquanto textualidade, ela tem uma dimensão de escritura, ela tem um corpo. Não, então, essas coisas que têm um suporte de um corpo também é parte do real. A parte do real não é a narrativa em si, não é? Isso é do campo simbólico, das representações do imaginário, daquilo que a gente imagina, da nossa capacidade de imaginar e de criar e de inventar histórias, né, ficcionais ou não, e trazer relatos magníficos nisso aí, né? Porque a mitologia é magnífica, assim, é uma delícia ouvir, né, os relatos mitológicos quando bem escritos, quando bem narrados, né? O Sérgio faz isso muito bem aqui, né? É bem legal ouvi-lo e ele descrevendo as coisas, como outras pessoas também que têm estudos muito consistentes a respeito. Então, esse é o aspecto do mito, que chamamos de mitologia, que se constitui como narrativa. Nesse sentido, essa textualidade, ela ganha um corpo, ela ganha um suporte, e esse corpo, esse suporte também nós podemos chamar do real, não é? Agora, do ponto de vista narrativo, ele pertence a um terreno que já é simbólico e que é imaginário, não é? Então, o mito, quando a gente diz do ponto de vista da psicanálise e a gente associa de algum modo ao real, não é? Ele não constitui como narrativa, não é? É aquilo que não há uma constituição de uma narrativa. Não é? É aquilo que é, de fato, o que nós não temos elementos significantes para poder designá-los, experienciá-lo, não é? Nos referir como uma história, por exemplo, um conto que eu conto, da maneira que eu contar, não é? Seja por que subsídio for, seja por que organização de pensamento for.
Então, esse é um aspecto bem importante de mito e real, não é? Que eu gostaria de grifar para vocês, porque o mito, na mitologia, reitero, é narrativa, não é? É aquilo que constitui narrativa. Ainda tem uma narrativa fantástica, ainda tem uma narrativa com modo de dizer, mas que, lembremos, como o Sérgio nos fala, não é simplesmente uma mentira, é uma ficção, mas que não é simplesmente uma mentira, não é? Por que não é uma mentira? Porque ela diz de um componente importante de uma forma de compreensão da vida ao tempo em que aquilo ali era narrado. E se a gente atualiza isso para o nosso tempo, ela diz, por exemplo, de uma forma da gente perceber as experiências, da gente perceber as coisas, né? Da gente compreender a história, né? Da gente definir as coisas. O julgamento de se isso é certo, se é errado, se isso é verdadeiro ou falso, vai ficar a critério de cada um e mesmo daqueles que estudam sobre diversos crivos, sobre diversos olhares, diversas concepções, né, as nossas expressões. Mas as expressões humanas devem ser consideradas, respeitadas enfim, porque elas são formas de a gente dizer dos nossos caminhos, das nossas expectativas, das nossas idealizações, das nossas compreensões, né, da síntese que a gente busca fazer e das definições que a gente procura dar às coisas, não é? Já no tocante da psicanálise, o mito é aquilo que a gente aproxima do real na medida em que a gente não tem uma narrativa, na medida que a gente está no campo do impossível, não é? Por exemplo, a fundação do inconsciente. O que era antes do inconsciente? Não, se aquilo não há registro, é do campo do nada. Por exemplo, como eu falei para você, a experiência da morte. Não há uma experiência da morte para narrarmos, nem a nossa, nem a do outro, porque não há significante para isso. Como não há significante para isso, portanto, não há como nós registrar e falar sobre isso, né? O que a gente fala pertence ao mundo das nossas compreensões, aí é narrativa, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, né? E desejar a todos vocês, né, um feliz ano novo, né? Que a gente possa estar junto em 2022 nessa jornada da mitologia e psicanálise, de Eros e Thanatos no nosso canal, de que vocês possam fazer um espalhamento desse canal, informando a mais pessoas, dizendo a mais pessoas, comunicando a mais pessoas desse nosso processo, não é? E, consequentemente, a gente podendo nos comunicar mais. Vai ser bem legal, vai ser uma experiência rica, continuará sendo uma experiência rica, para nós tem sido, tomara que para vocês também, com informações, com elementos que agreguem na compreensão, no conhecimento de vocês. Quero desejar a cada um de vocês os meus votos, os nossos votos, que certamente Sérgio Paulo também fará isso aí, e de um feliz ano novo, um ano novo bem legal, um ano novo de mudanças, de transformação. Nós estamos precisando disso, né? Nós estamos vivendo um período meio barra, né? E a gente precisa mudar, ressignificar algumas coisas, buscar outros caminhos, enfim. Então, vamos fazer esse esforço de que a gente possa ter um ano bacana e construir essa possibilidade de um ano bacana, né? E consequentemente, vamos estar juntos, vamos desejar que estejamos juntos, não é? De nossa parte, é uma alegria sempre ter a companhia de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima semana, quando traremos novos vídeos.